Gente, eu quero falar também do presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, que está elaborando um código de conduta para os ministros da Corte. Vamos conversar com a nossa Janaína Camelo mais uma vez, que vai trazer as informações. Inclusive, o ministro já trata desse tema há um tempo. E conta pra gente, Jana, qual que é a vontade dele e quais são, inclusive, as barreiras que ele entende que existem hoje para que haja esse código de conduta em relação a viagens, a participação de eventos de ministros do Supremo Tribunal Federal e tudo mais. Pois é, Evandro, esse assunto veio à tona, né, recentemente, porque depois desse caso todo envolvendo o ministro Dias Toffoli, o caso Banco Master, do qual ele é relator ali no STF, e o ministro Edson Fachin, desde quando ele não era presidente do STF, ele sempre defendeu haver um código de ética, né, para regir ali a conduta dos ministros do Supremo, da Suprema Corte. E depois que ele passou a ser presidente do STF, ele começou a trabalhar nessa elaboração desde o primeiro momento. Então, ele tem conversado desde quando ele se tornou presidente do STF, ele tem falado sobre esse assunto com os outros colegas, com os demais ministros do Supremo, também com presidentes de outros tribunais, para que seja elaborado esse código de conduta ética dos ministros do STF. Porque o que existe hoje? Nunca existiu esse código de conduta ética dos ministros. Há o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, que serve ali para garantir a transparência de processos, transparência administrativa, mas é para o jurídico como um todo. Cada tribunal tem seu código de conduta ética, mas para os servidores, para os comissionados. Os ministros do STF não dispõem de um código desse tipo, diferente de outros poderes, né? Se a gente pensar no Congresso Nacional, tem um código de conduta ética e decoro parlamentar para os senadores, para os deputados federais. Aqui na Presidência da República, no governo federal, tem um código de conduta ética da alta administração federal, tanto que tem a Comissão de Ética da Presidência da República, que serve justamente ali para o caso de ministros de Estado, para secretários do primeiro escalão, para evitar e punir crimes de improbidade, de peculato, né? Tanto que no Código de Conduta Ética da Alta Administração Federal, um dos itens ali é a proibição dos ministros, secretários de Estado receberem favores de particulares, como, por exemplo, receber transportes, para que não se crie ali uma situação que pode acabar gerando uma dúvida sobre a probidade e a honra, a integridade desse ministro ou secretário, dessa autoridade. E os ministros do STF realmente nunca tiveram esse código de conduta. Então, o ministro Edson Fachin, ele está elaborando isso junto com os outros ministros, consultando também os presidentes dos outros tribunais. Não há, Evandro, ainda um prazo para que isso seja construído, seja lançado, mas o ministro espera que isso seja bem em breve, viu? Muito obrigado pelas informações, Janaína. Um abraço para você. Agora, 5 horas e 28 minutos. Quem nos acompanha pela rádio, um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês. Nas outras plataformas, seguimos. Piperno, vamos falar sobre esse código de conduta. Já é uma tentativa, inclusive, de outros ministros que já passaram pelo Supremo Tribunal Federal e não conseguiram por conta do corporativismo. Mas é uma crítica que se faz muitas vezes hoje sobre a participação de ministros em eventos, ao fato de ministros viajarem, né, com figuras que em algum momento possam significar um conflito de interesses. Por exemplo, uma viagem que se faz com, digamos, um empresário ou com um advogado e que depois talvez um processo esteja no Supremo Tribunal Federal e que caia justamente para esse ministro. São todas questões que já surgem como críticas à atuação dos ministros quando eles estão sem a toga, mas que não foram colocadas no papel ou delimitadas para a atuação desses ministros. Eu quero saber de você, Piperno, se você entende que esse movimento de Edson Fachin é um movimento correto e se ele conseguirá vencer as barreiras. Eu acho que é um movimento mais que correto. Ele é um ministro muito austero, sempre se caracterizou por isso e já passou da hora. Veja, eu me lembro que quando houve lá a Vaza Jato, né, e o país todo tomou conhecimento de algumas conversas proibidas e tal, algumas conversas sigilosas, tinha lá um promotor que tentava convencer um dos seus colegas e tal a também entrar para o ramo de palestras, eventos e tal, porque, segundo ele, aqui, aspas, né, ao que ele disse, ele cobrava 30 pila por palestra, né? Até porque ele tinha informações privilegiadas naquele momento, informações que interessavam a todo o país. Muito bem. É uma questão, sabe, aquela história da mulher de César.
Não basta ser, tem que parecer honesta. Então, é muito esquisito, de fato, um juiz, seja aí da Suprema Corte ou de primeira instância, pegar uma carona num jatinho, participar de um regabof, participar de um evento e tal, e ganhar por isso. Como é que um juiz vai ganhar de uma empresa, vai ter um cachê, ou então vai receber uma vantagem, né, um hotel 5 estrelas, um voo em classe executiva, de uma empresa que tenha, por exemplo, processos na corte dele? Eu confesso que eu acho isso extremamente esquisito. E essa ação do ministro Fachin, para mim, ela vai na direção mais do que correta. Até porque, né, Zé Maria Trindade, você estava comentando um pouquinho sobre o entendimento que o ministro do Supremo Tribunal Federal tem a partir do momento que ele põe a toga, né, do tamanho da estabilidade que se tem, né, do tamanho que se deixa de ser necessário qualquer tipo de negociação, exatamente porque ali ele passa a ter a proteção dos STF, dos integrantes do STF. Só que isso também, e diante de todos os privilégios que se tem nessa carreira, isso também demandaria digamos, abandono total de qualquer tipo de, digamos, privilégio para além da toga. Ou seja, a possibilidade de viagem, de participação, de se ganhar dinheiro em eventos e etc. Porque se tem ali uma função que pode julgar muitas das pessoas influentes aqui no país. Como é que você avalia, então, diante de tudo isso, o movimento que tenta fazer agora o ministro Luiz Edson Fachin? O Sarney tinha uma expressão que se chamava liturgia do cargo. Ninguém está ali no Supremo Tribunal Federal obrigado, como se diz, ninguém colocou uma arma na cabeça de alguém e diz: a partir de hoje você vai ser ministro do Supremo ou morre. Todos ali batalharam muito para estar ali, são preparados, são pessoas que se destacaram no mundo jurídico e uniu o mundo jurídico com o político, ou seja, para chegar ali numa cadeira daquela é preciso uma batalha de vida, né? Que às vezes muitos preparados não chegaram e queriam chegar, né? Então é um cargo muito nobre, mas que tem a sua contrapartida. E essa contrapartida é um posicionamento individual. Eu conheço um juiz que o motorista estava levando ele e o motorista deu um palpite no julgamento. Ele para o carro agora. Parou o carro e desceu do carro e demitiu o motorista. Ou seja, alguns juízes consideram isso uma coisa muito sagrada. Outros conversam sobre processos, aceitam palpites e assim por diante. Mas não deveria. Então, assim, para o Supremo Tribunal Federal é muito mais. Sempre houve, por parte assim, da política e tal, uma tentativa de fazer um controle disso. Houve a tentativa de um controle externo do judiciário. Os ministros do Supremo não aceitaram e venceram a ex-deputada Zulaye Cobra, que aprovou a emenda que criou o CNJ. O CNJ deveria ter esse papel, uma espécie de controle externo, controle administrativo e controle também de posicionamento do juiz. Eu entendo, eu sou contra leis, assim, cada lei que surge é o carimbo e o sinal claro da deficiência e de derrota da sociedade, do humanismo. Mas é preciso ter leis porque as pessoas fazem de conta que esse tipo de compromisso não existe. Não há como aprovar, por exemplo, aqui, uma lei para regulamentar o lobby e para regulamentar o relacionamento de ministros do Executivo com visitantes, com lobistas e tal. Isso é impossível. Várias pessoas já tentaram e não conseguiram. E no Supremo não tem que votar. É preciso um presidente, colocar o assunto e levar para o CNJ. Olha, as regras são essas. Eu acho vergonhoso ter que colocar isso no papel. Não precisaria de tão óbvio, né? Exatamente, Zé Maria Trindade. Bruno Moza, sua avaliação. Esse é o grande ponto, não precisaria ser tão óbvio. O que me chama a atenção, depois desse detalhe muito bem colocado, seria, ok, vamos implementar um código de conduta, porque no Brasil você precisa explicar que 2 mais 2 são 4, né? Tá bom, quem definirá esse código de conduta? Os próprios que serão responsabilizados pelas condutas que eles atuam?
Será que muita coisa óbvia que já acontece no Brasil hoje não deveria sequer ser questionado se nós fôssemos um povo onde mereceríamos um resultado melhor daquilo que é entregue dentro da política? Será que um povo que tem uma cidadania, que cobra do seu vizinho por um barulho, por um lixo jogado na rua, tem esse tipo de política que a gente vê hoje acontecendo debaixo de nossos olhos? Esposas de determinados juízes têm em seus escritórios causas que os seus maridos defendem nos tribunais constitucionais espalhados pelo Brasil. Ministros que viajam de forma particular com pessoas e advogados de quem detém a causa que os ministros julgarão. Processos que são colocados em sigilo, onde nós, que bancamos o custo do judiciário e do Congresso mais caro do mundo, não podemos sequer questionar esse tipo de coisa. Eu acho que um código de conduta, ele pode ser muito bem conduzido quando nós temos o mínimo, a moralidade, a civilidade e a educação merecida. Mas para isso, esse tipo de respeito não precisa ter tudo escrito nas entrelinhas. Isso precisa para quando é o óbvio. Evandro, quando você vai na minha casa, tem determinadas regras que estão implícitas e eu não preciso sair cantando por aí. Ora, se você fuma, que não é o caso, não vá fumar dentro da sala da minha casa e jogar um cigarro e apagar ali no tapete. Tá óbvio, não precisa estar escrito isso. Mas no Brasil parece que determinadas imoralidades precisam estar escritas. Só que quando tudo é imoral, de que vale um simples papel escrito pelo homem? Acho que nada, né?